sobre o que nós falamos a semana passada. Em Filipenses 3, nós falamos um panorama da vida de Paulo, sobre o que ele era, e ele troca tudo aquilo que pudesse ter um significado da vida dele, porque ele achou algo muito superior. Hoje a gente vai abordar um pouco também da trajetória desse homem. Eu vou pegar um versículo, irmãos, ele está dentro de um texto, mas eu vou tirá-lo do contexto para a gente trabalhar. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 e 11. Eu já falei sobre esse assunto aqui, mas eu quero falar hoje outra vez. 2 Coríntios 9, 8 diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. No 11, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz com que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Ele diz que Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Mais uma vez, o que é graça? Hein? Acho que não merecia, mas a definição, mas o que é graça para você? Eu entendo, para mim, não sei se está certo, graça às vezes você não tem capacidade para entender ou para suportar certas coisas, mas a graça de Deus te dá esse suporte para você. Vocês ouviram aí? Ela diz que quando você não tem capacidade Para entender e suportar, aí a graça vem para fazer você suportar, para você passar pela provação. A graça é a capacidade de Deus que Ele vem por nós. E Ele está dizendo aqui, abundar em toda a graça. O que é isto, irmãos? Abundar em toda a graça. Quando você vê a trajetória de Paulo, que nós falamos aqui a semana passada, que ele caminhava por um rumo, e ele é tomado, ele encontra com Jesus, ele joga tudo que ele tinha de excelente na vida por causa de Cristo. E lá no capítulo 15, vamos ler, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 10, ele diz: eu sou o que sou. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus. Ele disse: eu sou o que sou pela graça. Quem era ele? No 9 ele diz: eu não merecia, mas eu fui escolhido por Deus para ser apóstolo. Eu fui perseguidor da igreja. Mas o que eu sou? Que trabalhei juntamente, trabalhei mais do que todos os apóstolos que andaram com Jesus juntos. É até um tipo de orgulho, né? Ele falou: eu fiz mais do que todos eles juntos. Daí ele ressalta: não eu, mas a graça de Deus em mim. O que você... toda a graça é a capacidade que Deus te dá para você ir além.
pode aplicar os jovens que estão aqui, que trabalham. Você, com a graça de Deus, você pode ser o melhor no seu ambiente de trabalho, porque Deus te deu toda. Paulo diz: eu trabalhei mais do que todos, não eu, mas a graça de Deus em mim. Você está vendo que você pode brilhar mais do que todos por causa da graça? Entenda isto. Qual a relação da graça com as ações de graça? Porque aqui ele diz: porque na minha estabeleci isso, não só supre a necessidade do santo, mas também transborda em muitas ações de graça. Essa relação, porque ele está relacionando isso. Uma é aquilo que vem de Deus para você desempenhar. Ele fala no final do versículo: para toda boa obra. Quando você faz isto, cumpre o projeto de Deus na sua vida, a vocação que você foi chamado, a sua vida se torna em ações de graça. Alguém, veja, deu a graça, a abundância da graça, Deus te abençoa. Aí entra um conceito que está no Velho Testamento, lá no capítulo 4 de 2 Reis. A viúva que foi pedir socorro a Eliseu. Ele falou: o que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite. Chama, recolhe a da vizinhança os vasos e enche as vasilhas e vende. Enquanto tinha vasilha, Tinha azeite. quando você recebe bênção, se a bênção ficar com você, ela para. Ações de graça é quando você distribui. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou mexendo com vocês, irmãos. Vocês estão notando, né? Não sei se vocês perceberam. Crente parado, ele se torna um poço sem água corrente. A coisa vem, entorna e fica. Deus não nos chamou, Deus chamou para toda boa obra. O cristão precisa trabalhar. Efésios 2:10. Ele disse: nós somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para toda a boa obra. Não é isso? E ele começa no 8 falando da graça, a graça salvadora. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ele diz que isso não é condição para a salvação, mas a salvação, ela forçosamente te leva a movimentar, a fazer. Tem umas coisas na Bíblia que você começa a pegar. Não me lembro onde está, mas eu sei que é no capítulo 1 de Daniel. Vamos ler capítulo 1 de Daniel, versículo 18 a 20. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos postrou-se à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Cadê o 20? O mais importante. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Quantas vezes Daniel sobrepujou os demais? 10. Quanto? 10 vezes mais. Por quê, irmãos? Graças a Deus. Se você hoje é portador de toda a graça de Deus,
28, se não me engano, 13 de Deuteronômio, Deus se colocou por cabeça e não. A graça de Deus nos leva à frente, irmãos. É a graça de Deus. Por isso que Paulo diz: eu trabalhei mais do que todos eles juntos, não eu, mas a graça de Deus. E aí nós olhamos o seguinte: o trabalho que ele realizou. Enquanto os apóstolos trabalharam na comunidade judaica, Paulo expandiu o evangelho aonde? Para o mundo. A história diz que no primeiro século todos tinham ouvido o evangelho. Ásia, Europa, até os confins, que a Espanha era o confim, Tarsis era o lugar mais longe daquela época. Todo mundo ouviu o evangelho por causa de um homem que se encheu da graça de Deus. E essa graça é nossa, irmãos, está conosco. O que João diz lá no capítulo 1 do Evangelho 17? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Então a graça é distribuída à igreja com o advento de Jesus. Capítulo 1, verso 14, também do mesmo Evangelho, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A graça te faz ir além, transborda. Capítulo, se não me engano, 7 de Mateus. Eu não anotei esse negócio mais. Uma que fala sobre João Batista, que ele é maior do que Daniel. Daniel era 10 vezes mais inteligente do que todos os entendidos da Babilônia. E Jesus, quando dá testemunho de João Batista, ele diz que João Batista é maior do que todos os profetas, maior do que Daniel. João Batista foi pregador do deserto, Daniel foi um estadista. Não dá para se comparar, mas Jesus diz, ele foi maior. Agora ele afirma: quem pertence, o menor que pertence ao reino dos céus, ele é maior do que João Batista, por causa da graça. A graça é poder, é o poder capacitador. A graça inunda o nosso coração. Realmente, como nós limitamos a graça a um favor imerecido, nós limitamos a graça de Deus somente concernente à salvação. E graça não é só isso, graça é muito mais. Quando Paulo questiona o Senhor pelo espinho que ele tem na carne, e na terceira vez Deus responde a ele: Paulo, a minha graça te basta. Quando Deus responde a ele, está lá no capítulo 12 de 2 Coríntios 12, a partir do verso 9, ele está lá. Ele aquieta, porque ele sabia o que era graça. Ele não perturba mais o Senhor. Quando Jesus responde: Paulo, a minha graça te basta, ela é suficiente para você. Ele se aquieta. No versículo 10 ele diz: por isto agora me gloriarei na minha fraqueza, porque eu sei que sobre mim repousa o poder de Deus. Aleluia. É o poder de Deus que nos capacita, é a graça de Deus.
Mas veja o poder da graça. Paulo diz a Tito, capítulo 2, verso 11 e 12: porque a graça se manifestou salvadora. E ela diz: educando-nos para que vivamos uma vida sóbria, justa e piedosamente. Esse educando é disciplinando, tornando forma. É a graça de Deus que nos instrui, irmãos. Tito 2, 11 e 12. Tito, você sabe? Tem esse livro, hein? O livro não tem, não. Coisa de Timóteo. Tito é uma carta que tem 3 capítulos, cartas pastorais. E essa educação que a graça dá a nós, ela mostra ali, Paulo falando a Tito, 3 níveis de disciplina e conhecimento. Ele diz: qual é a primeira coisa? Não, sóbria, justa e piedosa. Sensata, justa e piedosamente. Sensata, justa e piedosamente. Tem uma que fala sóbria. O primeiro conhecimento é seu. Você se conhecer. Você se conhece? Ou você é apanhado de surpresa com algumas reações que você nem pensava que você tinha? Porque há momento que nós somos pegos de surpresa. A gente tem uma reação, uma resposta que a gente fica surpreso. Quando Paulo está falando da graça, ele está falando de você se conhecer, ter um conhecimento sobre a sua vida, sobre o seu domínio. O outro tipo de conhecimento é conhecimento nas nossas relações interpessoais. Como nós nos relacionamos com as pessoas. E outra relação é como nós relacionamos com Deus, piedosamente, reverentemente ao Senhor. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, de dificuldade, porque as pessoas não conhecem Deus. Há uma falta de temor generalizado no meio evangélico, porque as pessoas não sabem quem é o Senhor. Nós lemos muito os salmos. Os salmos evocam a grandeza de Deus, mas nós não trazemos isto que o salmista tinha para uma vida. Tudo para nós está na frente de Deus, porque nós não conhecemos quem é o soberano. Então, quando nós vivemos uma vida piedosa, nós damos a Deus o devido lugar a Ele. Ele é o Rei da Glória. E por não conhecer, nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor. Falta de conhecimento da santidade que Deus tem. A santidade, todas as pessoas que viram um pouco da santidade de Deus estremeceram. Todas as pessoas que tiveram contato estremeceram diante da santidade de Deus. Nós precisamos reverentemente estar adoração, porque Deus procura adoradores. Porque nós
damos preferência e não a Deus. Tudo é mais importante do que Deus. E a Bíblia diz que Deus procura, o alimento de Deus é um coração contrito. O salmista dizia: tu não desprezas um coração contrito, que se derrama diante de Deus. Isso é piedosamente. Então a graça se manifestou. Ele diz: tendo sempre em tudo, Deus é o suficiente, bastante para nós, ampla suficiência. Aqui, irmãos, a palavra é eucatreia, não quer dizer aquele que tem de sobra, aquele que tem com abastância, mas é aquela suficiência que elimina da nossa vida a necessidade. Deus é um Deus que te dá suficiente. Ele não enche, nesse capítulo 9, ele fala que uns têm mais e outros menos, para que haja igualdade na casa do Senhor. É um texto aí, do capítulo 9 de 2 Coríntios, que fala sobre contribuição, mas eu não quero entrar nessa coisa não, quero falar da graça. Capítulo 8, capítulo 9 fala sobre contribuição, mas eu quero falar nessa suficiência que Deus nos dá, ampla suficiência. Por que as pessoas vivem carentes? Tem alguém aqui carente? Tem pessoas que são carentes. Eu não considero. Hein? Eu não considero. Sempre há carência de alguma coisa, né? E essa carência está muito acentuada hoje no mundo que nós vivemos. Tem pessoas que têm carência de relacionamento. Tem pessoas que têm carência de afirmação. Tem pessoas que têm carência de amizades. E por aí vai. O pior é que acha que o outro que está do lado dela é que tem que satisfazer a carência dela. E não vai. Não vai. Porque só Deus que pode. Tá? Essa carência, ele coloca um vácuo no coração das pessoas. Paulo está dizendo que a graça dá ampla suficiência, ela anula a sua carência quando você joga para quem pode suprir. A vida cristã, irmãos, é questão de prática de vida. Jesus prometeu: eu estarei convosco todos os dias. Se Jesus não suprir a sua vida, quem vai suprir? Pessoas não suprem. Marido, mulher também não suprem. Por que o nosso foco não se concentra no Senhor? Capítulo 3, verso 20 de Efésios, fala assim: Deus é capaz. Começa assim, vocês gostam de ler só o final. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para dar infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. Dependa dele. Você vai viver satisfeito, pleno, porque ele te dá ampla suficiência. 3:20. Isso aí antigamente os irmãozinhos, as irmãs de canelinha de fogo tinham decorado. Eu falava, eles já sabiam. Hoje então, 3:20 de Efésios, todo mundo já sabia de cor. 4:19
de Filipenses. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Não é isso? Tem que saber de cor, irmãos. Saber de cor. Olha o detalhe. A Bíblia diz que suprirá todas as vossas necessidades. Quais são as necessidades do homem? Carne. Tem gente que fica carente porque Deus não supre. Está entendendo? Ele fica frustrado porque ele quer essas coisas. Deus está falando, vai necessidade. Necessidade é aquilo que está lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 25 a 34. O que come, o que veste e o que bebe. Isso é necessidade. E isso o Pai tem compromisso com cada um de nós. Por isso que o salmista dizia: fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi o justo mendigar. Nem a sua descendência mendigar. Por quê? Porque Deus supre a necessidade. Isso aí. Quanto mais você quer, mais ansiedade vem no coração. Nós temos um Deus que supre, um Deus que Ele faz superabundar, Ele te dá além. Veja, nós lemos aí de Daniel. Daniel foi cativo para um país estranho. Lá ele entra na faculdade por 3 anos, e quando vai fazer a arguição deles, depois de 3 anos, e a Bíblia diz que ele é encontrado 10 vezes mais do que os outros. E a Bíblia diz: e Daniel serviu ao império até o 1º ano de Ciro. Quantos anos Nabucodonosor governou? 40 anos. Depois de Nabucodonosor, quem que veio? Beltesazar. Beltesazar. Que governou um outro tanto. Depois de Beltesazar que veio Ciro. Então quantos anos Daniel ficou no trono? Ele ficou uns 60 e poucos, né? 70 anos. Quando ele foi jogado na cova dos leões, ele tinha aproximadamente 80 anos. Ele foi jogado na cova dos leões por quê? Porque o rei estava querendo colocá-lo acima. Ele tinha 127 províncias e tinha 3 pessoas, governadores, que governavam essas 127 províncias. E o rei queria colocar Daniel sobre os 3. E aí ele falou: vamos acabar com o cara antes que ele venha dominar a gente. E a Bíblia diz lá no capítulo 10 que procuraram e não acharam um defeito nele. Falou: só tem um jeito na religião. Quando você tem compromisso com Deus, Deus te leva além. Aleluia. Porque a graça dele é a Glória a Deus. Deus tirou todos da vida de Daniel. Hein? Deus tirou todos da vida de Daniel. Tirou todos. E a Bíblia diz o seguinte: que o rei não dorme à noite. E ele, a primeira coisa que faz no dia seguinte, ele vai: Daniel, será que o teu Deus te livrou? Ele diz: vive, ó rei, aqui eu estou. O Senhor fechou a boca dos leões. Nós temos um Deus poderoso. Aleluia. Vocês precisam crer, Ele distribui graça para nós. Deus nos abençoa com a graça dele para sermos abençoadores. Irmãos, eu queria que vocês, eu de vez em quando eu paro, fico sonhando com alguma coisa que seria possível que a igreja primitiva viveu. Veja, a Bíblia diz que Deus nos abençoa para que nós sejamos portadores da bênção dele.
A Bíblia diz que na igreja primitiva todos estavam juntos, tinham em comum, e não havia ninguém com necessidade, porque ela era suprida por aqueles que estavam sendo abençoados por Deus. Será que a gente pode ter uma sociedade dessa? Eu não falo nem em distribuição de gênero alimentício, mas a carência espiritual que é latente nas vidas dos crentes, e muitas vezes a gente vê e não ministra na vida delas. Nós precisamos andar um pouco mais. Qualquer dia eu vou voltar a falar no espírito, irmãos, para ter percepção espiritual da crise onde que os crentes estão vivendo, e nós precisamos abençoar, chegar com a palavra de conforto. Nós estamos olhando para o nosso umbigo, esquecendo que nós pertencemos a um corpo. A saúde do corpo depende de nós. Nós temos abandonado. Chegamos aqui, cumprimos a tabela, saímos daqui. Irmão, que evangelho é esse? Sinceramente, eu não entendo que evangelho é esse. Ninguém vai orar na casa do irmão, fortalecer o irmão. Se o irmão está doente, manda outro. Vai lá e ora. Você não crê no poder da oração? Irmãos, a gente tinha testemunho há um tempinho atrás. As irmãs chegavam, eu estava doente, a irmãzinha foi lá, orou e Jesus me curou. Você faz isso? Mas você quer a bênção de Deus, e aí? E os que necessitam? Deus nos abençoa para ser abençoadores. Esse foi o propósito da chamada de Abraão: ser tu uma bênção. É a chamada para a igreja: ser tu uma bênção. Fortalece os teus irmãos, edifica os teus irmãos. Nós somos muito parados, uma paradeira sem fim. E crente parado, irmãos, dá trabalho. Fofoca para todo lado. Devia estar no joelho pedindo revelação de Deus para ajudar o irmão. Você é um canal de bênção, irmão. Você não quer ser? Acho que não quer ser. Deus semeia na nossa vida para nós semearmos na vida dos outros. Nada pode ficar conosco, irmãos, porque se ficar conosco, Deus para de nos encher. Agora, se você distribui, Deus continua enchendo. Essa é a regra. Enquanto você esvaziar, Deus te enche. Enquanto você enche a vida do outro. Seja uma bênção para o outro. Deus nos supre para suprir a vida do outro. Deus nos enriquece com as suas bênçãos espirituais para você enriquecer outros, irmãos. Orar com o irmão. Faz um propósito, pega o irmão aí pela coleira, bota ele ao seu lado, vão orar até Jesus te batizar com o Espírito Santo. Aí já vai ficar uma semana, né? Porque tem irmão que já perdeu, não pede. Rapaz, eu não entendo um crente que sabe o valor do Espírito Santo na nossa vida, não pediu o batismo. Isso é pessoal, irmãos. Vai para a cara do pó até Jesus te batizar. E quando te batizar, você vai ver, o revestimento vale a pena. Faz isso. Pegam aí, bota lá de joelho. Vamos. Você não tem? Vamos orar. Enriquecer, irmãos. Deus te tratou a sua alma, restaurou a sua alma. Aquilo que está lá no Salmo 19:7, a palavra de Deus, ela restaura a alma. Você tinha cheio de problema, foi restaurado, ministra no outro. Irmãos, eu não tenho tempo
Pessoas, pastor, eu quero ser discipulado, eu não tenho mais tempo. E por que os outros não compartilham também? Se você começar a discipular, você vai crescer e vai crescer o outro. Então, você é enriquecido para enriquecer o outro. Deus quer te dar abundantemente. O que Jesus fez? Mas, se não me engano, é no capítulo 8, versículo 8 de quê? 8 de 2 Coríntios. Estou no 9. Um que fala que Jesus sendo rico, acho que é 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Deus deu uma demonstração que Jesus, o Rei da Glória, se esvazia para que eu lá embaixo subisse à posição de filho de Deus. Eu tenho uma riqueza que Jesus me deu. Compartilhe isso com os outros. Isso é graça, irmãos. Jesus fez isso por nós. Ele, sendo rico, se humilhou, se tornou pobre, para que você tivesse graça sobre graça. Eu não entendo, irmão. Sinceramente eu não entendo. A igreja nós temos que nos mover. Por isso precisa de um impacto do Espírito Santo. Gostaria que o Espírito desse uma sacudidela, esfregasse todo mundo aí. Irmão, nós estamos na paradeira. A igreja não ora, a igreja não busca. Quando você pede um texto, ninguém sabe, ninguém lê a palavra de Deus. É complicado, irmãos. E as carências estão aí, ninguém atende o irmão, ninguém ajuda o irmão a se libertar, irmão. Deus nos chamou para que nós fôssemos livres. Sai crente carregando aquela corrente nos pés, puxando, que não aguenta, e você está vendo e não socorre. Tem um texto em Provérbios: socorre, lá grita, socorre os que estão caminhando para a morte. Tem um texto, né? Um capítulo aí, acho que 24. Dê vinho e dê bebida forte àqueles que estão morrendo. Como que é? Dê bebida forte àqueles que estão em sofridão. É isso aí. Então está pedindo para você socorrer. Socorra. É papel nosso, irmãos. A igreja precisa disso. Tá? Você recebe a abundância da graça para ter uma vida plena em Cristo Jesus, triunfar aqui, ter uma vida autêntica. 5:17 de Romanos. Leia a parte B do versículo. Eu já falo isso constantemente aqui. A abundância da graça veio sobre nós, para que nós reinássemos em vida. Vocês estão devagar, eu vou citar. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, eles reinarão em vida. Reinarão em vida aqui, irmãos. Deus quer nos purificar, Deus quer nos tornar transparente, Deus quer tirar todo aquele entrave que nós trazemos das nossas heranças. Nós temos em Jesus a cruz, liberdade. Então busque o Senhor para tirar do seu coração tudo. Aquele versículo, irmãos, capítulo 1 da Epístola de João, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. o que é andar na luz, irmãos? No versículo 5 diz que Deus é luz e nele não existe sombra nenhuma. Quando você está na luz, você é transparente.
Agora eu te pergunto, você é transparente para com Deus? A Bíblia diz, 17 de Jeremias, versículo 9, que o coração é Enganoso, corrupto. enganoso e corrupto. Mas se você andar na luz, Deus muda o seu coração e o torna transparente. Aleluia. Para você ter comunhão com o Senhor, Ele diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão. Lá no versículo 3, com Ele e com os irmãos, e somos purificados. Nós não somos limpos, nós somos purificados. Toda mancha é tirada. Então nós precisamos ter uma vida de transparência, irmãos. Isso é através da palavra de Deus. Salmo 119 diz: como purificará o mancebo o seu caminho? E vem a resposta: observando a palavra de Deus, a palavra de Deus. Se a gente lê e ela não entra, e aí? Tem hora que eu me frustro, irmãos, sinceramente. Responde para Jesus. O avanço, o que Deus propõe, o que Deus fez com Jesus para que a igreja fosse uma igreja pura, transparente e que vivesse em retidão diante dele, o adorasse, que o mundo olhasse. Lê Mateus 5,16, veja lá. Todo mundo tem que saber de cor isso, né? O 14 diz: vós sois a luz do mundo. O 16 tem que saber. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vossa Veja, se você tiver uma vida de transparência, não é aqui a comunidade que vai te dizer, é o mundo que vai ver Jesus em você. Aleluia. E o que ele vai fazer? Vai glorificar o Senhor. Ações de graça. Quando alguém vê Jesus na sua vida, Jesus está sendo glorificado através do seu viver. Assim brilhe a vossa luz, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Essa transparência de vida. E ele está dizendo que nós, como portadores da abundância da graça, temos que ter uma vida que possa glorificar o Senhor. Você para de vez em quando para refletir sobre a sua vida cristã? Eu falo isso muito no discipulado. Capítulo 13, versículo 5 de 2 Coríntios. Esse é um ponto chave que o crente precisa fazer. Uma avaliação pessoal. É a Bíblia que manda. Porque senão você esquece da sua vida. Muitas vezes nós queremos dar resposta à vida do outro, mas a gente não se analisa, não se vê, acha que é o tal. O que diz aí? Examinai-vos A vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então faça essa avaliação com a sua vida. Sem fé não tem graça. A graça, nós temos que ter a graça da fé. A graça de termos fé. Ao fato de termos fé em Deus, é uma graça que Deus nos consegue ter fé. A nossa fé tem que ser trabalhada. Capítulo 2 de Efésios, versículo 8 e 9 e 10, ele diz, só 8: pela graça sois salvos por meio. Isso não vem de vós, é? O que é dom de Deus? Graça ou fé? Para a salvação,
Veja, há dois sistemas estabelecidos para a salvação: lei e graça. Lei ninguém conseguiu cumprir, e a graça é o favor de Deus, nos deu algo que nós não merecemos, mas ela é adquirida pela fé. O que é a fé? Eu já falei aqui. Eu estou repetindo muito porque eu vejo que vocês não guardam muito. Quando nós estudamos a estrutura do homem, espírito, alma e corpo, que é a estrutura tricotômica do homem, a Bíblia diz lá em Tessalonicenses 5:23 que o espírito, a alma e o corpo tem que ser irrepreensível e santificado para a volta de Jesus. A fé é um elemento que está no espírito. O espírito é o que vivifica, é o que dá sentido ao corpo, mesmo daqueles que não têm Jesus. No sentido espiritual, quando Deus atinge o espírito por causa da fé, ele é vivificado. É o que está em Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. A primeira luzinha que acende lá é a fé. Sem fé não há salvação. Sem fé não há como servir ao Senhor. Neste momento que nós recebemos a salvação pela graça, não por merecimento, nós somos portadores da graça de Deus. E nesta caminhada, tanto a fé como a graça, ela é desenvolvida. Deus quer jorrar sobre nós. Quem é mais guloso, irmãos, não vai com a garrafinha, vai com o tonel. E se você é guloso, Deus enche o tonel. Mas se você só quer a garrafinha, Deus vai só encher a garrafinha. Você está entendendo? Isso depende de quem? Depende de você. Se você for com a caixa d'água, Deus vai entornar, encher a caixa d'água. Mas se você for só na conta-gota, Deus vai só dar isso. É por isso que muitos crentes não triunfam na vida espiritual, porque não querem nada. Infelizmente é isso. Porque nós temos um rico, um Deus rico. Quando nós conseguimos aplicar em nós o versículo, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 16, o último. Qual? Porque quem conhece a mente Do Senhor que eu possa instruí-lo. Nós temos a mente de Cristo. Como nós conseguimos ter mente de Cristo se nós não tivermos fé? Se Ele é a própria fé. Veja, Hebreus 11:6 diz: é impossível sem fé agradar ao Senhor. Então você sabe, você nunca vai ter nada de Deus se não tiver fé. O grande problema, eu estava falando ontem, o grande problema hoje é que existe uma gama de informações que as pessoas estão levando as pessoas à dependência, ou eu chamo de muleta, tá? Você, para ser liberto, você tem que olhar sua descendência, o seu avô, bisavô, não sei o que você não conhece. A Bíblia diz que tudo que nos era contrário, Jesus cravou na cruz, anulando tudo. Isso é fé. Tudo que jogaram sobre você, se você crê no sacrifício de cruz de Jesus, tudo cai. Aleluia. Tudo é fé. Glória a Deus. Então você precisa desenvolver fé. Não adianta, você faz seminário aí, passa um ano, o cara metendo a mão na sua cabeça, sapateando, batendo com a Bíblia. Se você não tiver fé, não vai resolver nada. Vai sair de lá só com galo na cabeça. E aquele que faz sem fé, pega. Até na comida, se você faz, isso aqui vai me fazer mal, vai fazer mesmo. A Bíblia diz, está lá em Romanos. Então você precisa desenvolver isso. Jesus fez uma obra completa. Não precisa de ajuda. Tudo que você precisa, Jesus já fez, já pagou.
ampla suficiência está nele. E aí eu digo o seguinte: se você tem fé, você nunca anda só, porque Jesus disse: eu estarei convosco. Aleluia. Há momentos, irmãos, Satanás é muito sagaz. Tem momento que você passa por dificuldade, você ora, você não sente nada, você fica desesperado, parece que está abandonado. Deus nunca vai te abandonar, porque Ele prometeu. Aí, só que nós somos muito sensitivos, queremos sentir, e como não sentimos nada, entramos em desespero. É ou não é? Quem já passou por isso? Você precisa de uma resposta, precisa de uma ajuda, e você não sente. A Bíblia diz que Deus não vai sentir, Ele falou que vai estar, e vai estar. Então, a hora que você se volta para a fé, eu sei que não estou sentindo, mas tu estás aqui porque a tua palavra afirma. Aí muda o quadro. Mas há momento da nossa caminhada que você entra em algum beco e você não sente, você chora aos pés do Senhor, parece que está tudo de bronze. Mas aí você tem que evocar a palavra. É aquilo que muitos do Velho Testamento faziam: oração à palavra. A tua palavra diz. Daniel no capítulo 9 ele ora, Neemias no capítulo 9 ele ora, Esdras no capítulo 9 ele ora. A tua palavra afirma: se nós voltarmos a ti, tu abres a porta e nos abençoa. Aleluia. Porque está na palavra. Então, quando você tem a palavra de Deus, você invoca que Deus abre o céu sobre a sua vida. Isso é fé. Isso não é sentir. O problema nosso é que nós queremos estar sentindo, e muitas vezes você está num lugar que você não sente. E aí, mas Deus afirmou: nunca vou te abandonar, estarei com você todos os dias. E nós precisamos crer. Isso aí é desenvolvimento. A abundância da graça, irmãos, é desenvolvimento. Quando você aplica, é a mesma coisa do conhecimento, tá? Você vai desenvolvendo o seu conhecimento com a palavra, tá? Se você não ficar estéril, você vai crescendo, vai num crescente. Você vê pessoas que começam tropeçando e daqui a pouco eles estão ministrando com profundidade. O que é isso? Porque ele desenvolveu o conhecimento. Graça desenvolvida, fé também. É a maneira como você interage com Deus. Nós temos um Deus de relação, irmãos. Deus não é que a gente pensa o seguinte: eu estou falando, ninguém está ouvindo. Deus está ouvindo. Você relaciona com o Senhor a sua necessidade e vai caminhando com Ele. À medida que você caminha com o Senhor, você vai se fortalecendo a musculatura espiritual e você vai se desenvolvendo, tá? E Deus vai te trazendo experiência. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça, na experiência e no conhecimento. Tudo isso depende somente de nós. A graça de Deus é uma graça que doa, é uma graça poderosa, é uma graça que pode fazer uma alma magra, raquítica, crescer. Se você tem necessidade, busque a Deus, que a abundância da graça vai te fazer viver pleno diante desse Deus que é grande e majestoso. Amém? Amém. Vamos cantar o Senhor com hino.